Mas também quem tá movimentando o mercado, né, é o Cruzeiro, e é por isso que a gente vai conversar com a Lud Ciance, que tá na toca da Raposa 2. E o Rafa Silva, que você falou ontem, Lud, tá com o retorno confirmado e o Cruzeiro perto de anunciar mais um atacante, não é isso? Ih, acho que a Lud não tá me ouvindo não, hein? Não é isso? Daqui a pouquinho a Lud volta para conversar com a gente agora. A gente vai ver agora o perfil do novo técnico cruzeirense, o argentino Larcamón. Não adianta se fazer de amigo agora. A verdade é que a gente mal se conhecia. É um nome que, fazendo a nossa autocrítica, conhecemos muito pouco do trabalho do Larcamón. Eu também não conhecia o treinador. Depois, cara, o cara que tá no Mundial de Clubes, com o Leão, perdeu. Perdeu no Mundial pro Urawa Reds do Japão. E perdeu junto o emprego. Foi aí que o Cruzeiro achou a brecha no mercado. Muitos torcedores do Cruzeiro que desconhecem o trabalho do Nicolás Larcamón, de 39 anos de idade, estão tentando se apegar ao efeito Pesolano, que também era um técnico relativamente desconhecido quando foi contratado e que fez, ao menos no começo, um bom trabalho. Os dois vieram do futebol mexicano. O argentino Larcamón, inclusive, foi cotado recentemente para assumir a seleção do México. Da mesma forma que o uruguaio Pesolano, pouco antes de se mudar para BH, era candidato a comandante da seleção do seu país. Parece que a SAF, sob a liderança de Ronaldo, segue um padrão. O Cruzeiro tinha encontrado o Pesolano, que foi importantíssimo no acesso, talvez tenha sido o grande cara do acesso, encontrou o Pepa, português, que na minha visão fez um bom trabalho. Você ter projetos de jogo, ideias de jogo semelhantes, isso pode ser algo positivo. E eu vejo muita semelhança entre o Larcamón e o Pesolano, principalmente, na trajetória, nas ideias de jogo, de intensidade, de um jogo mais direto muitas vezes. Acho que o Pepa também não destoava tanto disso. Nicolás Larcamón é um treinador que, em lo particular, a mim gusta muito. O jornalista mexicano Gerardo Soares acompanhou a trajetória de Nicolás nas últimas 3 temporadas e disse que no Puebla ele fez muito com o pouquinho que tinha. O plantel era curto e não tinha figuras famosas, mas tinha muita fome. E era uma equipe agressiva, competitiva, atrevida e sem medo. E compensava as limitações com um jogo de conjunto que fazia o time ofensivo. Um equipo com o qual foi incômodo jogar. Soa feito música para os ouvidos cruzeirenses que amargaram a marca de pior ataque do último Brasileirão. Gerardo explicou também que no ano passado, quando o Larcamón chegou ao León, a expectativa foi alta porque o orçamento era bem maior na comparação com o Puebla. E de certa forma ele atingiu a expectativa, porque o León conseguiu ganhar a Champions da CONCACAF. Para o futebol mexicano tem o valor de uma Libertadores, não é pouca coisa não. O fato de ele ser desconhecido, eu sou obrigado a lembrar que o Abel Ferreira veio para o futebol brasileiro também com um único troféu. Eliminou pelo PAOK o Benfica do Jorge Jesus. Esse cara é campeão continental com o Leão do México. E é com o técnico do Palmeiras que o zagueiro Lucas Maia, agora no Paysandu, compara o argentino com quem trabalhou no Puebla. Ele é bem similar ao Abel Ferreira do Palmeiras. O Nico é um cara que cobra bastante, não só nos jogos, mas nos treinamentos. Ele tenta tirar o melhor de cada jogador. Ele é bem competitivo. Ele gosta muito da posse no campo do adversário, mas é bem agressivo com e sem a bola. E tem fama de esquentadinho. Essa briga, por exemplo, foi em abril de 2021, quando o Puebla de Larcamón venceu o Pachuca de Paulo Pesolano por 3-1. No meio do alvoroço, o antigo e o atual técnico do Cruzeiro. E entre as tantas histórias de confusões de Nicolás nos gramados mexicanos, tem uma capaz de arrancar esse tipo de reação em quem conhece o caso. Foi um episódio penoso e cômico entre ele e Fernando Ortiz, hoje técnico do Monterrey. Palavras de quem assistiu pela TV o entreveiro, que terminou com o técnico de roupa rasgada. E Nicolás Larcamón ficou com o peito de fora até o fim do jogo entre América e León, em abril deste ano. A camisa estragada virou produto, estampa usada pelos torcedores do León. Sei não, hein? Pelo perfil da figura, parece que o torcedor do Cruzeiro vai abraçar. Se o Nico conseguir implantar a forma dele trabalhar aqui no Cruzeiro, eu acho que ele vai ter uma temporada muito exitosa.
Ó, agora sim, contato estabelecido com a Lud. Lud, Cruzeiro com um ataque reforçado, não é isso? Agora sim, né, Marcelo? Já está praticamente confirmado um novo reforço para o Cruzeiro para a próxima temporada, Gabriel Veron. Ele que foi revelado pelo Palmeiras, tem 21 anos, no ano passado foi para a Europa, estava no Porto, por lá ele não jogou muito, acabou algumas lesões durante a temporada, ainda assim despertou o interesse de clubes brasileiros, incluindo o Cruzeiro, o Inter também. E agora o Inter deu um passo para trás nessa negociação, porque o Cruzeiro já está bastante avançado, o contrato deve ser de empréstimo e a gente agora está esperando só a confirmação, quem sabe ainda hoje, né, Marcelo? Muito obrigado pelas informações, Lud. E sobre o Gabriel Veron, aí a informação até que circulou ontem, né? E aí começa a buscar mais detalhes, é que o Veron já deu o aceite para o projeto do Cruzeiro. Ele entende que aqui no Cruzeiro terá o espaço para retomar aquele futebol que fez o Porto pagar 10 milhões de euros ao Palmeiras para ter o Gabriel Veron. E tem 21 anos, né? Ele não conseguiu se firmar lá no Porto, mas tem um potencial absurdo que todo mundo sabe. Agora, o Cruzeiro faz essa aposta, vai assumir o salário do jogador, 1 ano de empréstimo, uma opção de compra aí de 10 milhões de euros, porque tá com 21 anos ainda, né? O Porto não ia emprestar e colocar opção de compra de 3 milhões de euros, né? 3 milhões de euros tá comprando, é jogador de 30 anos hoje no mercado. Mas ainda faltam... trocar os documentos, faltam os documentos assinados para que tudo dê certo, mas está muito bem encaminhada a vinda do Gabriel Veron. E conversando com algumas pessoas, o maior desafio para ele dar certo aqui no Cruzeiro será a cabeça, colocar a cabeça no lugar. Todo mundo sabe que é um craque de bola, mas se a cabeça não estiver no lugar, aí, meu amigo, não vai funcionar. E o Cruzeiro quer resgatar isso. Primeiro na parte física, porque ele teve algumas lesões, também o mental. Se isso tudo estiver funcionando, o Cruzeiro terá um baita jogador na temporada de 2024. 21 anos, né? Jogador que foi sensação aqui no futebol brasileiro, como o Samuel Venâncio citou, o Gabriel Veron. Sobre o Rafa Silva, agora tudo oficializado. Tem algum detalhe ainda em respeito a essa contratação que o Cruzeiro faz ou refaz? Você gostaria de acrescentar, Samu? É que o Rafa Silva, de novo, ele abre mão de alguns milhões que ficam aí pelo caminho com o contrato que ele tinha de mais uma temporada com a equipe do Jeonbuk. Mas eu conversei até com algumas pessoas próximas ao Rafa Silva e ele tá muito feliz, porque o Rafa Silva, quando ele veio pro Cruzeiro, ele veio dentro daquela ideia. Tava no momento de pandemia, ele teve uma lesão muito séria no joelho, e ele veio para se recuperar, então teve um salário simbólico ali num primeiro momento, no ano de 2022, se recuperou, mas ele teve alguns problemas, o que é normal também quando um atleta fica um longo período inativo. Aí ele teve problema muscular, teve um problema no pé e terminou a temporada com aquela lesão que ele teve lá no jogo contra o Sport. Mas se a gente pegar o Rafa Silva de 2022... ele teve uma média de 1 gol a cada 60 e poucos minutos, porque ele entrava quase sempre no decorrer da partida. O Edu era o titular naquele ataque do Cruzeiro, e mesmo assim ele fez 6 gols, deixou uma ótima impressão, e o Cruzeiro naquela época até tentou a permanência. Só que o que acontece? Quando a temporada estava ali faltando uns 3 meses aproximadamente, o staff do jogador procurou o Cruzeiro. Naquele momento não teve conversa e aí chegou essa proposta do Jeonbuk, que era valor aí que futebol brasileiro não paga. E o Rafa Silva assinou um pré-contrato. Quando o Cruzeiro foi conversar, a história já estava decidida e ele foi para a Coreia do Sul. Surgiu uma oportunidade no meio do ano, mas não avançou e agora deu tudo certo. Ele pediu a rescisão de contrato lá, assinou com o Cruzeiro 1 ano, não tem opção. E a informação até que eu tenho é que no meio do ano as partes vão sentar e conversar. Se o Rafa Silva estiver bem, sem algum problema físico, indo bem com a camisa do Cruzeiro, eles prorrogam este vínculo. Ou, dependendo aí, se estiver numa campanha normal, aí vamos ver, deixa para o final do ano. Mas o jogador está muito motivado, porque agora sim, depois de um bom tempo, ele vai ter uma pré-temporada
com 100% fisicamente, porque nem lá no Jeonbuk foi possível, porque ele terminou o ano fazendo uma cirurgia, então ele passou um tempo se recuperando até voltar a jogar. E ele estando bem fisicamente, eu não tenho dúvida nenhuma que será uma opção interessante aí pro Cruzeiro ao longo da temporada. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.